bem, amados. A outra questão que é importante você entender, o porquê desse nosso entendimento, você precisa entender o que vem a ser a grande tribulação. Primeiro, entender o que é o arrebatamento. E a gente acabou de mencionar o propósito do arrebatamento. A segunda questão que você precisa entender, o que vem a ser a grande tribulação. Eu gostaria de ler com você aí Mateus, tá? Eu vou abrir aqui a minha Bíblia com você. Mateus, capítulo de número 24, tá? Já estou aqui no texto. Mateus, capítulo de número 24. E você vai ler comigo a partir do versículo 21. O texto vai mostrar para você o que vem a ser a grande tribulação. Capítulo de número 24, versículo de número 21. Versículo de número 21 diz assim: porque haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo e já até agora e jamais haverá. Bom, queridos, um dos grandes grupos de pessoas que defendem o fato da igreja passar pela grande tribulação, eles dizem que a igreja sempre passou por tribulações. É fato. A igreja nasceu no meio de um fogo, os 300 primeiros anos da história da igreja e tantos outros acontecimentos que a história está aí para contar. Fala de uma igreja sofrida, de uma igreja perseguida, de uma igreja que por muitas vezes foi lançada na fornalha, queimada na fogueira, jogada na arena, enfim. A igreja sempre lutou em tribulações e venceu inúmeras coisas, enfim. Muitas tribulações a igreja passou e vem passando. Nós estamos vivendo em uma época em que a igreja está num contexto de tribulação. Mas esse texto aqui está dizendo que a grande tribulação são aflições das quais o mundo nunca viu. E jamais acontecerá novamente tribulações semelhantes a esta. Então, a igreja vai passar pela tribulação. Ela passa por tribulação. Todos aqueles que servem a Deus passam por tribulações. Porém, nós não estamos falando de tribulações. Nós estamos falando de a grande tribulação. E o que vem a ser a grande tribulação? A grande tribulação é o derramar da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Perceba que, deixa eu tornar isso aqui bem mais claro para você. Imagine você que desde a fundação do mundo, os homens têm se voltado contra Deus, têm perseguido aqueles que servem a Deus, têm mergulhado no pecado, enfim. E a gente vê tais pessoas muitas vezes tendo uma vida tranquila, mesmo vivendo uma vida miserável e tal, mas aqui na terra acabam tendo uma vida tranquila. Por quê? Por causa da paciência de Deus. Então, desde a fundação do mundo, que Deus tem reservado a sua ira em um cálice. Desde a fundação do mundo, que Deus tem reservado a sua ira, desde de Caim, desde os primeiros homens que aqui estiveram, que agrediram as coisas de Deus, os servos de Deus, enfim, desde o início. Deus tem reservado a sua ira em um cálice. Reservado a ira em um cálice. E nunca Deus derramou toda a sua ira sobre a humanidade. Nunca Deus derramou toda a sua ira. Antes desta ira chegar, veio a misericórdia, veio a graça, veio a salvação. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para dar a oportunidade, veio trazer a oportunidade dos homens se livrarem, né? Vamos colocar assim, se livrarem do juízo de Deus.
É importante que a gente diga que quem condenará a humanidade, quem vai sentenciar a humanidade, quem vai punir a humanidade não é o diabo, é Deus. Quando o homem peca, ele não agride Satanás. Ele não agride as coisas do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Então você não deve nada ao cão quando você transgride, quando você tropeça. Você deve a quem? A Deus. Então o homem é punido por Deus. E para Deus funciona assim. Entenda como funciona a mente de Deus. Criminoso é criminoso, pecador é pecador. O salário do pecado é a morte. O homem estava sentenciado à morte, a receber a ira de Deus sobre sua vida. Mas a misericórdia de Deus é revelada na pessoa bendita de Jesus, e Jesus traz a salvação. Mas a Bíblia diz, João capítulo de número 1, versículo 11 e 12. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E todos aqueles que o receberam, esses ele deu o poder para serem feitos filhos de Deus. A Bíblia Sagrada também diz que a luz verdadeira veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, o homem que transgride contra Deus desde o princípio, e agora Deus envia a salvação, a oportunidade, e ele rejeita o Salvador. Imagine que essa humanidade, essa população, esse povo, está mergulhado realmente em densas trevas. A única fonte de luz que ilumina essa terra é a igreja. Mas a igreja será tirada. E será tirada para quê? Para que o cálice da ira de Deus seja derramado sobre a terra. Então, o que vem a ser a grande tribulação? É quando a paciência de Deus, o cálice de Deus, enche. E aí será derramado sobre a terra. Então, por que nós não acreditamos que a grande tribulação, a igreja vai sair no meio ou depois da grande tribulação? Por quê? Porque a grande tribulação não é para a igreja. Tá certo? A grande tribulação são para os filhos da desobediência. Ok? São 2 episódios aqui. Primeiro, arrebatamento. Esse não é para o mundo. Esse não é para o infiel. Tá? Segundo, grande tribulação. Esse não é para fiel. Esses são para os infiéis. Para que todos aqueles que se esquecem de Deus sejam punidos, sentenciados. Outras questões que é importante a gente entender, que acontecerão no período da grande tribulação e que hoje são confundidos, que você vai ler desde o capítulo de número 6 do livro do Apocalipse até o momento em que vai tratar das bodas do Cordeiro, enfim. Todo aquele processo ali não pode ser aplicado por aqueles que são fiéis. Você pode procurar em todos aqueles textos que tratam da grande tribulação. Não há nenhum momento, nenhum instante, nenhum indício daqueles que são fiéis a Deus sofrendo ali. Apenas aqueles que ficaram e rejeitaram o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Com relação à salvação no período da grande tribulação, é uma outra história. É uma outra questão. Mas hoje, nesse primeiro momento, é importante que você entenda o propósito da grande tribulação. Primeiro, arrebatamento. Para quem é? Para a igreja. Segundo, tribulação. Grande tribulação para os ímpios, que muitas vezes nem são atribulados enquanto a igreja está aqui. A Bíblia diz que Deus reserva os ímpios para o dia do juízo. Tá bom? Vamos entender o propósito da grande tribulação.